Que a bênção do eterno Deus seja sobre a sua vida nesse dia de hoje. A Bíblia diz em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16, a história de um jovem conhecido por nós como o jovem rico. Este tinha um interesse muito grande de descobrir como ele conseguiria ter a vida eterna. E me chama a atenção esse interesse deste jovem, porque ele tinha muitas propriedades, era muito rico, mas havia nele esta preocupação: como conseguir a vida eterna? Era a conquista que ele almejava, a vida eterna. E ele se aproxima de Jesus e pergunta como ele faz para conseguir a vida eterna. Jesus disse a ele: guarda os mandamentos e terás a vida eterna. Ele perguntou: quais? E Jesus disse a ele: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aquele jovem olhou para Jesus e disse: isso eu tenho observado, guardado desde a minha infância. Que me falta ainda? Ele perguntou para Jesus. E Jesus lhe disse: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. A Bíblia diz que ele, tendo ouvido esta palavra, retirou-se muito triste por ser dono de muitas propriedades. Alguém pode pegar esse texto e dizer que Jesus é contra as pessoas que têm muitas propriedades, têm posses, têm uma vida financeira abundante, próspera. Mas, quando analisamos a Bíblia como um todo, nós observamos que o Senhor, Ele promete prosperidade para os seus filhos. Promete abundância, promete a bênção sobre a vida daqueles que lhe obedecem. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o que observamos neste texto é que este jovem, ele era amante do dinheiro, amante das propriedades. Amava elas mais do que amava a Deus. E esta tem que ser a nossa observação, que este jovem amava mais as riquezas do que a Deus. Tanto é que ele colocou como um obstáculo diante de si e a conquista da vida eterna, as suas riquezas. O Senhor estava mostrando a ele que o coração dele estava preso nas riquezas. Paulo, ele exorta Timóteo para que este também exorte aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos e que não coloquem a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que nos dá todas as coisas. Que sejam prontos para repartir e cheios de boas obras. Podemos lembrar neste momento de vários personagens bíblicos que eram abundantemente prósperos. O rei Davi, o rei Salomão, Abraão, José e muitos homens que fizeram história por serem fiéis a Deus. Muitos reis. Deus disse à nação de Israel através do profeta Isaías que se eles quisessem e ouvissem a Deus, eles iriam comer o melhor desta terra. Deus, quando tirou Israel do Egito, não os levou para morar no deserto. A promessa de Deus para eles era uma terra deleitosa, frutífera, abundantemente próspera. Tanto é que o Senhor disse que era uma terra que manava leite e mel, de tão próspera que a terra era. O Senhor tem preparado para os seus filhos, para todos nós, grandes bênçãos.
O que nos impede de recebê-las? Às vezes, as nossas crenças, que bloqueiam as bênçãos que Deus tem para nós. Cremos, às vezes, de forma errada. Acreditamos que Deus não quer o nosso bem-estar, que Deus não quer o nosso sucesso. Interpretamos a Bíblia de forma errônea e um texto também que é muito usado de forma errônea é o texto em Provérbios que alguém orou pedindo a Deus: não me dê nem a riqueza e nem a pobreza, mas me dê a porção necessária de cada dia, para que empobrecendo eu não venha a roubar, e para que enriquecendo não venha me esquecer do Senhor e amaldiçoá-lo. Deus, Ele me fez meditar nesse texto e ver que esta foi a oração de um homem que estava expressando a sua fraqueza, que ele não tinha condições espirituais, emocionais, não tinha estrutura para possuir riquezas se elas viessem até ele. Ele tinha medo que essas riquezas o desviasse de Deus. Ele tinha medo que essas riquezas viessem desviá-lo do propósito de Deus, da amizade com Deus. E também disse que se a pobreza viesse a ele, a escassez, também temia fazer coisas que viessem a tirá-lo do propósito do Senhor. Então, peça a Deus com sabedoria. Peça a Deus que lhe dê uma vida que molde o seu caráter, uma vida que o honre, uma vida que o agrade. Peça a Deus que mude o teu íntimo. Peça a Deus que lhe eduque. Peça a Deus que lhe instrua, para que você possa desfrutar da bênção dele na sua vida. Se você tem filhos, seus filhos precisam da bênção de Deus, a bênção financeira. Precisam viver melhor, precisam vestir melhor, precisam estudar em um local melhor. Você precisa proporcionar à sua família um conforto maior. E eu sei que você almeja isso, mas muitas das vezes no seu íntimo você pode estar rejeitando isto por causa de crenças que você adquiriu na religião de forma precipitada. O céu é de ouro. As ruas no céu são de ouro. Os muros são de cristais. A Bíblia diz que as portas da cidade no céu são de pedras preciosas. Imagine, o cinto que Jesus usa na cintura é de ouro. A riqueza, para nós, é algo exuberante, mas para Deus é coisa comum. Isso faz parte da própria essência criadora de Deus. Deus fez o mundo tão rico, Deus fez o planeta tão farto de recursos. E você não pode pensar que Deus fez a nós, criaturas dele, para vivermos em extremas dificuldades, adversidades, em escassez. Não pense assim mais. Pense como a Bíblia diz. Olhe para a grandeza de Deus, soberania do Senhor. Não coloque o dinheiro em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. Seja sempre uma pessoa generosa, pronta para abençoar e socorrer vidas que estiverem no seu alcance de fazer. Tenha um coração abençoador. Tenha um coração generoso e, antes de tudo, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Seja sensível a Deus. E para ser sensível a Deus, você precisa ser amigo dele. E para ser amigo de alguém, precisamos passar tempo com essa pessoa, ouvi-la e falar com ela. Faça isso. Tire tempo com Deus. É uma grande riqueza que você vai conquistar. Tempo com Deus. Tempo na presença de Deus. E não fique pensando que Ele não vai se revelar a você, que Ele está muito distante, com muitos problemas. Ei, Deus é tão poderoso que Ele não tem nenhum tipo de problema. Ele resolve tudo como Ele quer resolver. Ele faz tudo como lhe apraz. Ele estabeleceu leis na natureza, na concepção humana. Ele estabeleceu leis no universo.
estabeleceu leis no mundo espiritual, estabeleceu leis para o inferno, estabeleceu leis para a raça humana. E essas leis, nelas, ele não interfere. Deu ao homem tudo para administrar, para conquistar, para multiplicar, para viver debaixo da direção e sabedoria dele, o eterno Deus. Os homens vivem como querem, na sua grande maioria, e culpam a Deus por aquilo que dá errado. Ei, volte-se para Deus, viva para Deus, viva com Deus. Deus tem muito para a sua vida. Observemos que o jovem rico precisava purificar o seu coração, se desprender das coisas materiais e viver na dependência e direção de Deus. Faça isso. Peça a Deus que lhe dê um coração novo, uma vida nova, e Ele fará. Senhor Jesus, eu peço, Senhor, a abundância sobre a vida dos seus filhos. Eu peço, Senhor, riquezas espirituais, dons espirituais. Deus, que esta pessoa possa amadurecer espiritualmente, crescer espiritualmente, enxergar a Tua grandeza, enxergar, ó Deus, as riquezas que estão na Sua palavra. E que seus filhos venham colocar o Teu reino em primeiro lugar e a Tua justiça. Pai, o Senhor seja prioridade. E quando eu falo o Senhor como prioridade, não é falar eu creio em Deus, eu sei que Ele existe. Ter Deus, ter o Senhor como prioridade é guardar os seus ensinamentos e aplicá-los na nossa vida. Muitos te dirão naquele dia: Senhor, Senhor, profetizei em Teu nome, operei maravilhas e milagres em Teu nome, fiz curas em Teu nome. E o Senhor vai dizer para eles: apartai-vos de mim, malditos, todos vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. O Senhor estava ensinando para uma multidão e alguém chegou: Senhor, Senhor, sua mãe e seus irmãos querem falar-lhe. E o Senhor diz: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Que Deus abençoe o seu dia.